Coloquei. Então, boa noite, pessoal. Vamos começar aqui a nossa próxima edição, né, do Clube do Livro. Da última edição, né, quem acompanha a primeira, nós fizemos a leitura do primeiro capítulo, né? E no capítulo um, Sei que nem entrar, Yankee. entrou? Entrou. Ó, aí sim, hein? Então, vamos lá. No capítulo um, né, nós vimos os capítulos iniciais, né, onde é que ele fez aquela abordagem dos tópicos iniciais, né, que foi basicamente os princípios, né, de cuidado com o tempo, sobre essa questão da produtividade, né, de responsabilidade, entropia de software, teve aquela analogia dos sapos e das pedras, software satisfatório, e principalmente o capítulo, a parte mais importante, né, do capítulo um foi a parte do investimento em conhecimento, né. O livro, basicamente, ele aborda essa parte de investir nos seus próprios conhecimentos para você ganhar valor de mercado, né, em si, porque o conhecimento ele se deteriora. E também algumas dicas sobre, principalmente, comunicação, tá? E isso aí são dicas boas, interessantes, tá? Quem não conseguiu acompanhar o primeiro capítulo, depois tem o link da gravação aí para poder assistir, tá, pessoal? Então, bom, começando o capítulo 2, ele começa com um tópico chamado Os Males da Duplicação. Certo. Desse capítulo, nas minhas anotações aqui, eu deixei registrado 8 tópicos, né, basicamente. E sobre a questão da duplicação, né, duplicação de código, que ela tem algumas características, né, que, por exemplo, você tem duplicação imposta, duplicação inadvertida, duplicação impaciente e duplicação entre desenvolvedores. E essas duplicações de código, elas são problemáticas, né, para dentro dos sistemas. Elas costumam não trazer muitos benefícios reais para dentro das aplicações. Principalmente a questão de manutenabilidade. Você acaba tendo código duplicado e esse código duplicado, ele muitas vezes, ou na maioria das vezes, a parte original desse código que foi atualizada durante uma manutenção não vai ser refletida naquele código que foi duplicado, né? Então você acaba tendo um código que não vai sofrer a manutenção que deveria, né? Imagina que aquele bloco de código que foi duplicado, ele não recebeu a manutenção e continua com um bug lá naquela parte. Então essa questão de duplicar código, ela é exatamente um grande problema que você encontra dentro das suas aplicações. E se você tem um código que ele vai ser duplicado, então esse código ele deve virar uma função, ou uma rotina, ou uma classe, ou um método, né? Seja lá em qual linguagem você esteja, o termo apropriado para a linguagem que você esteja trabalhando. E aí, o livro ele fala sobre as categorias de duplicação, né? Que a origem delas diferencia um pouco. Por exemplo, a duplicação imposta, ela é quando o desenvolvedor, né, ele é obrigado a duplicar o código. Aí, alguns exemplos que ele dá nessa tipo de situação é quando você tem um código que ele vai ter que ser duplicado porque o seu chefe mandou você resolver um problema e você não tem é, tempo hábil para poder resolver aquele problema. Então, isso aqui é um exemplo de duplicação imposta. Essa duplicação imposta, ela basicamente ela não tem uma resolução tão simples, né? E aí, muitas vezes, por você ser obrigado a ter que duplicar para poder resolver um problema, você acaba não tendo tempo para poder tratar aquilo ali apropriadamente. E aí isso vai gerar um puta de retrabalho mais na frente lá no futuro. Aí outra questão também é o código que acaba não sendo documentado apropriado de quando ele é duplicado muitas vezes. Muitas vezes o cara não coloca lá um comentário informando, ó, oh, esse aqui eu dupliquei. Tem que dar uma revisada nisso. Você acaba não tendo. E aí você tem um monte de código duplicado
em seu sistema. Existem algumas ferramentas, né, até interessantes de qualidade de código que elas identificam trechos do código que estão duplicados, né? Por exemplo, o SonarQube. O SonarQube, na hora que ele faz a varredura no código, ele consegue identificar essa duplicação de código, né? Então acaba sendo uma ferramenta que dá um apoio bem interessante. Então, para quem quer ver esse tipo de situação, é uma ferramenta que eu recomendo para dar uma analisada nisso. Aí você tem os outros cenários de código duplicado, né? Que aí é o cenário, por exemplo, da duplicação inadvertida, né? A inadvertida é quando o desenvolvedor ele não percebe que o código está sendo duplicado. Ou seja, é aquela duplicação mais inocente. Foi automático, né? Muitas vezes o cara copia um método, ele cola esse método lá para outra função, né? Lá em outro bloco do código do sistema dele e o cara nem percebe que está duplicado. Aí ele esquece desse outro código lá. É comum acontecer. Ou então até mesmo, por exemplo, uma situação que não é a duplicação assim tão simples de ver, né? No livro ele dá exemplo de uma classe nesse momento, que é uma classe onde ele tem dois atributos, né? O ponto de início e o ponto de fim, e um outro atributo que é a distância entre esses dois pontos. E aí no exemplo que ele dá lá do livro, essa distância ela estava sendo recalculada toda vez que essa classe era instanciada, né? E aí ele mostra de uma forma que não é necessariamente era necessário que esse cálculo seja refeito toda hora. O cara ele pode manipular isso de uma forma mais inteligente, né? Ele pode, por exemplo, criar um método get para poder fazer pegar a distância entre esses dois pontos. E aí dentro desse método get ele pode fazer um cálculo, né, para poder fazer e devolver com a distância direta, sem precisar ter que setar toda hora a distância entre esses dois pontos. E aí dentro também do exemplo, ele verifica também, ele cria aquele padrão do singleton, né? Que não sei se vocês conhecem, que é esse partner singleton. O partner singleton, ele tem o objetivo de criar uma instância única e você manipular somente aquela instância, para que você não fique criando instâncias toda hora, né? Então, aí dentro do exemplo dele, ele vai lá na hora de fazer a duplicação mais menos problemática, que é ainda divertida, ele vai lá e demonstra o exemplo usando um design partner para poder resolver esse problema da duplicação. Ele cria um código, né, que faz esse cálculo, essa checagem da distância, né, entre dois pontos, e aí ele cria uma condição muito interessante lá dentro do construtor desse método. Ele verifica se o atributo que armazena a distância entre dois pontos, ele já foi instanciado, já foi calculado. Se ele já foi calculado, ele só devolve o valor desse atributo já calculado. Ou seja, ele não cria uma nova instância da classe para poder fazer toda hora esse cálculo. Ele trabalha sempre com esse mesmo valor. Então ele acaba evitando a duplicação inadvertida. Não só pelo código não estar sendo duplicado, mas pela instância, a criação de objetos dessa classe não ser também duplicada. Ele reaproveita esse objeto em memória já alocado. Então acaba sendo bem interessante esse tipo de abordagem para resolver esse tipo de problema, né? Uhum. Aí tem as outras que ele também fala, que é a duplicação impaciente. Essa daí também é muito interessante. Ela é basicamente quando o desenvolvedor está sob uma pressão para poder entregar rápido, né, aquilo, ele acaba duplicando esse código. E tem a duplicação entre desenvolvedores, que ele fala que é a duplicação mais difícil de você visualizar. Ela acontece quando várias pessoas da equipe elas duplicam um bloco de informação. Isso daí pode acontecer, cara, muito fácil, justamente por você não tá trabalhando junto com aquela pessoa de uma forma mais aproximada, mais próxima. É muito comum acabar gerando um código duplicado. Por exemplo, dentro da feature que você está implementando, você tem uma funcionalidade de validação, né? Essa funcionalidade de validação,
ela precisa, você está implementando ela porque você precisa atender uma task. Só que o teu colega pode estar fazendo uma task que depende de uma validação muito parecida com a que você implementou. E aí Uhum. na hora que as duas validações entrarem, né, dentro da branch de desenvolvimento, vocês fizeram o pull request da feature para dentro da branch de desenvolvimento, vocês acabam tendo duas validações que fazem a mesma coisa, apesar de talvez terem nomes diferentes ou ficarem em lugares diferentes, vocês acabam tendo essa duplicação de código. E isso aí é uma coisa que muitas É vezes assim que só o líder técnico ou aquele sênior daquele projeto vai conseguir visualizar, porque só ele vai estar tendo a capacidade de acompanhar o que está acontecendo com os dois desenvolvedores diferentes. Só que isso daí é um problema gigante quando você começa a ter equipes cada vez maiores. Quando você tem uma equipe de 4, 5 pessoas, isso é fácil. Vocês comunicam lá daily, então todo mundo você sabe, pô, o cara tá fazendo uma validação disso aqui, eu vou ter que fazer uma coisa parecida. Pô, então é melhor a gente separar essa validação em uma nova feature, ou seja, a gente dá a mesma validação para os dois casos. E aí, cara, comunicação é essencial. É a única forma de você conseguir lidar isso. Então, basicamente, esse capítulo, essa parte inicial do capítulo é isso. E ele dá como grande dica sempre focar na reutilização de código, para você evitar a duplicação. Entendi. Um cenário que já aconteceu comigo, eu tava num projetinho e era só pra fazer um frontzinho, só que era um front muito grande. E aí o cara tem todo software web praticamente tem um input, é quase impossível não ter um input, um campinho de texto ali. E tipo, tinha muitas telas, ou seja, esse campo de input, ele se repetia umas 200 vezes na tela, sabe? Uhum. Não em uma tela, né, no software inteiro. E ele não fez um componente, uma coisa simples, não fez um componente para esse input. E a gente foi fazer algumas alterações nesse input, teve que mudar um a um, sabe? Ele mudou um a um. E tipo, era um trabalho extremamente simples, só que teve um tempo do caramba pra fazer isso. Por causa que ele tinha que entrar em tela em tela, alterar na unha, sabe? Justamente porque não conhece essa padronização assim de não duplicar as coisas. E sim, tipo, criar um componente pra esse caso, que no caso seria a solução. E você observa que todos esses frameworks modernos aí de JavaScript, todos eles são orientados a trabalhar com componentes. Aham. Justamente Justamente para pra evitar isso. Cara, eu tentei tirar o som pra quando alguém entra ou sai da call, não vai. componente e a paciente e a linha de desenvolvedor. Mas alguém tem alguma coisa para falar sobre essa parte desse capítulo, pessoal? Eu não tenho muito o que falar, não. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Deixa eu ver se alguém tá digitando no chat. Tava anotando aqui. É... Acho que o Arduino tá digitando. Eu tô esperando aqui. É, eu fiz isso aí, ô Luiz. Eu desativei tudo agora. Ele falou assim que... Você tá lendo o chat ou quer que eu leia? Pode ler aí. Ele falou assim, ó. Ocorre caso de duplicar até feature. Já aconteceu no lugar que eu trabalho. Gerador de token desce... Epa. Caramba. Tá, vou voltar. Ocorre caso de duplicar até feature. Já aconteceu no lugar que trabalho. Gerador de token DSMS e e-mail duplicado. Cada time implementou o seu. É isso que eu tava falando, cara, de duplicação de desenvolvedor, cara. Putz, e essa daí é chata pra encontrar. Muitas vezes acaba até passando batido mesmo. Mas como é que é? Eu fico pensando assim, tipo... Ele implementa, tipo, ele faz uma implementação sua, tipo, e aí outro desenvolvedor vai fazer algo, tipo, praticamente igual e implementa a sua também? Do seu Imagina que jeito? você recebeu
acontece para implementar um CRUD de usuário e aí um dos campos que tem no CRUD de usuário é validar o CPF. Certo. Aí o teu outro colega, ele tem uma task que quer implementar a confirmação do pagamento. Já entendi. Ele vai implementar também a validação do CPF, né? Exatamente. Já saquei, então. Aí você fica com duas validações de CPF diferentes do seu sistema. Entendi. E isso geralmente dá briga, cara? Isso dá briga quando vai arrancar? Tipo, ó, a gente vai tirar o seu aqui e vai deixar o meu. Não é que dá briga, mas isso aí exige refatorar, né? Porque você tem duas funcionalidades iguais, mas estão implementadas diferentes no sistema. Aí, por exemplo, o usuário reclamar, tá com problema aqui de validar o CPF. Aí você corrige a tua. Só que aqui o cliente tá reclamando é da outra. A que você não sabia que tava tendo. Entendi. Isso aqui. O Sony ele mandou uma aqui também. Ele falou assim, ó, no nosso caso, a gente tem um white label, que não é um white label. Tem mais de 150 aplicações delicinha em J2EE, com alguns JSP diferentes. Ou seja, o caos tá emperado, tá dominado lá. Tá maluco? Caraca, o cara mandou um texto, velho. O JSP, o JP, é igual. Ele é o PHP do Java, tá? É, eu dei uma olhada. Pegar o código Java dentro lá dele lá no meio. Cara, tem outro aqui, quer que leia ou quer continuar? Eu já tive um programa de duplicação onde nós desenvolvíamos a framework e tínhamos uma plugin API. Acontecia que muita gente duplicava diversos códigos, tipo o nosso framework não tinha um método para adicionar a permissão na tabela do banco e acontecia que todo plugin tinha aquilo, né? Tipo, cada plugin, né, ia fazendo acesso ao banco de dados diferente. Que doideira. E ainda eles tinham uns deles ainda. Os acessos de todo mundo ao login, cada plugin Caraca. acessando o banco. Aí tu imagina dois plugins diferentes tentando escrever na mesma tabela do banco de dados. Confusão, a loucura que não ia ficar. Repreendido. E pior que isso acontece, cara. Acontece, é muito comum. Se o tech lead ele não estiver esperto acompanhando o que a equipe está desenvolvendo, ou o sênior daquele projeto, é que muitas vezes é comum não ter um tech lead, mas um sênior de um projeto, né? Não estiver acompanhando, pô, fudeu. Aí galera, pode ligar o microfone pra falar. É, porque... Até melhor, viu? Se ligar o microfone. No vídeo sai a voz também, fica até mais legal. Alcoólicos Anônimos. Bom demais. Desenvolvedores anônimos, cara. Cara, esse tópico que vai entrar agora Anônimos. é um tópico que eu não entendi muito, então talvez eu faça bastante perguntas. Ortogonalidade. Bicho, eu nunca tinha ouvido falar esse termo, até encontrei esse termo no livro. É a mesma coisa, então. Eu sou a mesma pessoa. Aí beleza, você foi pesquisar o que é ortogonalidade? Eu pesquisei, eu vi alguns gráficos, eu vi algo indo numa direção e outra coisa vindo em outra. Eu li alguns artigos, mas sabe quando você lê e você fala, tá, eu li, mas não tá claro ainda. Tá. Ortogonalidade, cara, ele tem mais a ver com a questão de gerenciamento de risco e produtividade, cara. O que rola? Ortogonalidade é uma palavra que tem nada da geometria, né? Basicamente, você tem um gráfico com duas linhas, né? Uma em cima e uma outra embaixo. Essas duas linhas, elas correm de forma meio que paralelas, tá? E aí, quando você tem uma alteração de uma informação, uma dessas linhas pode se distanciar muito da outra. Uhum. Eu vou pegar um exemplo do livro aqui e vou mandar no chat. Pode continuar aí. E aí, basicamente, imagina que a linha de cima é o código da aplicação e a linha de baixo é o banco de dados. Se você faz uma alteração, você tem um CRUD de usuários, e aí você tem uma tabela de usuários no seu banco de dados. Você faz uma alteração nessa tabela do banco de dados, você precisa atualizar o seu CRUD para refletir aquela tabela, né? Imagina que a tua tabela de usuário, você tinha
um campo lá para registrar o endereço inteiro do cara como string. Aí você normalizou aquele campo de endereço. Aí agora você tem coluna, você tem coluna rua, número, CEP. Só que se você não atualizar também na parte de cima, né, na linha de cima que seria o teu sistema, o que vai acontecer? O seu sistema ele vai começar a ficar incompatível com o próprio banco de dados que você tem. Então, o que é ortogonalidade? Ela é basicamente isso. Você tem dois sistemas, duas informações, né, dois elementos, e eles possuem alguma dependência entre eles. Então, na hora que um é alterado, o outro ele necessita ser atualizado também em conjunto. Você não pode ter um sendo atualizado e o outro não ser atualizado. Tá? Acho que esse aí é um exemplo um pouco mais legível, né, um pouco mais fácil de entender. Quando fala atualizado, você se refere ao quê? Tipo, atualizado é a questão de versão, manutenção. Código mesmo. Por Ah, tá. exemplo, o exemplo do CRUD. Uhum. Você tem um CRUD de pessoa, né? A pessoa tem nome, tem e-mail, CPF, endereço. Aí o endereço é um campo só de string. E aí você atualizou no teu banco de dados para separar o endereço em colunas também. Aí o que vai acontecer? Na hora que seu sistema for tentar persistir o dado, ele não vai conseguir. Ah, entendi, entendi. Você É, não atualizou também o teu banco de dados. entendi. É, porque senão nem funciona a comunicação entre eles, né, também. Vai dar muito erro. Exatamente. Aí por que ele chama relaciona isso aí entre a ortogonalidade? Por causa que ele tem esse gráfico aí, né? Que ele coloca ali no exemplo que você colocou aí, que ele tem do livro, né? Uhum. Você tem uma linha, né? Que é o eixo X e o eixo Y, né? O que acontece? Se você mexe na parte da aplicação, imagina que o código da tua aplicação é o X e o teu banco de dados é o Y. Se você mexer só no código da aplicação, você vai ter que atualizar também o teu banco de dados, porque senão o teu banco de dados não vai refletir com aquelas coisas novas que tem dentro do seu código. Uhum. É o que a gente chama de ortogonalidade, tá? Mas isso no seu dia a dia quase não acontece, né? Porque é meio que obrigado, né? Se você atualizou o banco, atualiza a O aplicação. exemplo dos dados, né? Mas agora imagina que você tem outros componentes no seu sistema, né? Por exemplo, você tem microserviços que comunicam entre si. Ah, é verdade. Porra. Nossa. É. É, entendi. A escala da parada. Uhum. Nossa. Aí, inclusive, essa ortogonalidade, cara, ele tá até dentro do Solid, tá? Só que com outro nome. É um dos princípios que tem lá. Qual? Princípio de responsabilidades, né? Responsabilidade única. Cada Pode um, até dois cada um bancos. tem sua responsabilidade única. Na hora que você não tem esse isolamento, né? Por exemplo, um módulo ele tem várias responsabilidades, você começa a ter várias características com as quais você tem que se preocupar também. Por exemplo, você tem o teu carrinho de compras, né? A funcionalidade, o microserviço que faz o gerenciamento do pagamento, né? Imagina que seu carrinho de compras tenha que fazer também o pagamento, tenha que processar a parte de entrega para fazer esse acompanhamento, esse tipo de coisa, porque são duas funcionalidades que não tem nada a ver com manter o teu carrinho de compra. O teu carrinho de compra é só para manter aqueles produtos que o usuário tá colocando, né, de forma temporária. O carrinho de compra não precisa ter a responsabilidade de processar o pagamento, nem a responsabilidade de monitorar a entrega para o usuário. Por ele, você tá adicionando essas coisas a mais dentro dele, você tá criando uma complexidade que não precisa. Você tá tornando o teu código menos isolado. Entendi. E uma forma de solucionar isso. Os testes já solucionaria esse problema ou é muito no olho a olho e tipo. Fazendo na Teste unha? simplifica algumas coisas, mas o principal é mais uma questão de design de sistema mesmo. Design de sistema e design de software. Na hora que você está construindo a tua funcionalidade, não adianta você ficar focado demais em enriquecer demais aquela funcionalidade. O ideal é aquela funcionalidade ter a sua responsabilidade.
E aí você diminui o risco da quantidade de código que você vai ter que fazer de teste, que você vai ter que tratar, você vai ter que processar, analisar. Então você Entendi. acaba, por você ter mais segmentadas responsabilidades, né? Você acaba tendo maior produtividade e menos risco. Então, toda vez que você ouvir falar ortogonalidade, cara, basicamente o que o pessoal está falando é de isolamento de componentes. É você não ter tanta responsabilidade por seus componentes, para que eles tenham menos superfície de ataque, né? Que a gente trataria em segurança, seria esse o termo. Mas não necessariamente insegurança insegurança é a única forma de tratar isso, né? Você quando você tem muitas responsabilidades dentro da tua classe, ela acaba fazendo muito mais coisas do que deveria. Por exemplo, ao invés de você ter um método que simplesmente vai validar o CPF, o seu método também valida o CPF e o CNPJ, são duas coisas que são diferentes. Se você tiver problema da validação de você precisar reescrever, você vai ter que acessar aquela tua classe e gerar um impacto no teu sistema final, tem que mexer na classe quase toda. Por quê? Porque você não separou essas responsabilidades. Você não separou, por exemplo, a parte do código em uma rotina, ou uma função, ou um método para calcular, para validar o CPF, e outro método para validar o CNPJ. Imagina que os dois estão no método só. E aí é por isso que você tem que ter essa questão da responsabilidade única para o código. Que aí você diminui a quantidade de problemas que você pode ter. Entendi. É bem o S do Solid, é quase praticamente a mesma coisa. É o S do Solid todinho isso daí. Uhum. E aí de tabela você acaba tendo também os outros princípios do Solid, né? Por exemplo, o princípio de aberto e fechado, né? Ele tem que estar aberto a extensão e fechado a mudanças. Então você acaba tendo vários princípios do Solid, de tabelas sendo implementados, você está diminuindo a responsabilidade de dentro dos seus sistemas. Uhum. Eu tinha anotado mais alguma coisa também. Aí no final dessa parte da ortogonalidade, ele fala sobre a dependência de plataforma, produtos, né, ou vendor. Tá? Não sei se vocês conhecem esse termo vendor. Quando a gente fala de vendor, basicamente a gente está falando de um fabricante de um produto, né? Por exemplo, o seu sistema, ele usa a API do Twilio para poder enviar SMS ou para comunicar via WhatsApp com o teu cliente. Isso aí é um vendor chamado Twilio. Então ele fala de diminuir esse tipo de dependências com esses sistemas, com esses produtos. Porque quanto mais você estiver utilizando de integrações externas no seu sistema, mais suscetível a falhas você pode estar sofrendo, né? Porque você cria uma dependência com aquele outro sistema externo. Se ele estiver fora, alguma funcionalidade sua vai ser impactada. Então é por isso que ele comenta que o ideal é você diminuir o máximo possível a utilização de produtos ou de outras plataformas do seu sistema, né? Para você diminuir a tua margem de risco, a tua margem de probabilidade de problema no teu sistema. Aí tem outras características também de tabela, cara, que entra dentro dessa ortogonalidade, que é a questão, por exemplo, do monitoramento. E aí você precisa monitorar teu sistema para poder identificar com maior facilidade onde você está com problema, quais microserviços ficaram fora. Às vezes o microserviço ele está mais lento, né? Então você consegue identificar, ver, acompanhando o tempo de resposta dele. Então aí uma ferramenta de monitoramento acaba ajudando e auxiliando muito essa questão da responsabilidade única. E aí se você tem um componente, uma parte do seu sistema que tem muitas funcionalidades em um local único, você acaba não conseguindo fazer um monitoramento dele adequado para poder saber os pontos de gargalo, as dependências com componentes externos do seu sistema, você não tem essa visibilidade. Então, basicamente isso, pessoal, nessa parte desse capítulo. Bom, então beleza. Eu não tenho mais pergunta não. Quer fazer alguma pergunta aí, rapaziada? Digita 1 aí se tá tudo bem e 2 se... Já que vocês são tímidos.
Eu não gosto de É. falar. Aí todo mundo começa a colocar 2, 2, 2, 2. É questão gigante. Eu acho que o Darth Vader tá digitando. Vai mandar uma pergunta, eu acho. Vamos ver. Liga o mic aí, Darth Vader. Não tem problema não, cara. Ah, digitou 2. Cara, ficou 3 minutos pra digitar 2, cara. Não, pô, só queria falar que Miranda é foda, pô. Oxe. É, Pô, Não, cara, não. ficou 2 Muito minutos bom, pra escrever dois. Caralho. não, pô, ele ficou, tipo, no livro eu não consegui É entender, isso. tá ligado? Eu também não. Falei, caralho, como é que eu vou entender? Eu falei, porra, hoje tem um bagulho. Eu falei, agora eu vou conseguir, tá ligado? Agora fez todo sentido na minha cabeça aqui, mano. Ô, Bira, Eu tava mas parado, cara. esse tópico, você não acha que ele ficou, tipo, uma coisa um pouco, entre aspas, complexa pra ensinar, pra explicar algo simples? Ou a gente que é leigo mesmo, cara? Cara, aí você me Ele pegou dá agora. muita volta pra poder explicar tudo, cara, que ele quer falar sobre essa questão, né? Uhum. Ele primeiro ele pega e explica o que que é ortogonalidade, depois o que que ele fala, um sistema não ortogonal. Porque é complicado para ele explicar como é que, o que que é ortogonal sem ter um exemplo também mais palpável, né? Uhum. E aí ele vai explicando a partir desses exemplos aqui até ficar mais claro. Então você acaba entendendo o que que é ortogonal mais para a diferença de um sistema não ortogonal e do sistema ortogonal. E aí depois ele começa a falar das vantagens, dos Uhum. riscos. É, Dart, então a gente é burro mesmo. É isso aí. O É isso que eu próximo. falei pro pessoal, o capítulo 2 ele é mais denso, cara. O próximo é reversibilidade. Mas assim, eu confesso, cara, na primeira vez que eu vi esse negócio de ortogonalidade, eu tomei um susto, porque eu nunca tinha ouvido falar desse negócio na minha vida, velho. É, eu também não. E aí o cara, nossa, mano, essa parte da ortogonalidade é muito grande. O cara ele fala até sobre IDS, sobre bibliotecas que o pessoal tá utilizando. E até algumas dicas bem interessantes, né? Por exemplo, manipulação de variáveis globais, que são meio problemáticas às vezes no sistema. Se não tomar cuidado, tipo, variáveis globais elas podem sofrer podem ser alteradas por outra parte do sistema, pode estar acessando aquela variável global, mexendo nela. Então ele fala que variáveis globais o ideal é trabalhar com elas como imutáveis, né? Estáticas ou final. Aí depende da linguagem da pessoa. Mas resumindo, a ortogonalidade é isso, cara. É separação de responsabilidades e diminuir o máximo da responsabilidade de uma parte do seu código. Uma coisa que ele fala também legal, só pra pontuar, é a paradinha quando ele fala que você tem funções semelhantes, mas que são coisas diferentes, sabe? Uhum. E aí, tipo, você... É comum isso? Tipo, beleza, você seguiu, vamos supor, o S do Solid, você separou em funções diferentes, mas quando você faz a leitura, você vê que elas são semelhantes. Uhum. Só que aí no final elas têm resultados completamente diferentes. Isso é comum? Acontece às vezes você ter isso dentro do sistema, né? Aí você resolve isso, cara. Inclusive não só isso daí acontece com programação normal, mas também até por implementação de partners. Por exemplo, você tem um partner chamado Facade, né? O Facade, a ideia dele é abstrair acesso a várias classes diferentes. E aí o Facade normalmente você implementa ele passando um parâmetro, né, uma informação e o tipo de operação que aquela informação vai sofrer. E aí dentro lá do Facade você basicamente vê, se a operação for uma coisa eu vou chamar tal classe para poder fazer, se for outra coisa eu chamo tal classe para fazer. Então você abstrai o acesso a isso, né? Então você acaba tendo essa questão da função semelhante que ele critica muito aqui no livro, quando você usa um partner como Facade. Entendi. Aí ele fala, por exemplo, ele sugere, o Partner Strategy ele é mais eficiente para você fazer isso, para você trabalhar com esse tipo de coisa. Então você tem que ter umas dicas muito boas, né? Principalmente, por exemplo, a do Singleton, né? A do Singleton, que é um padrão que eu até falei agora há pouco, né? Que basicamente é criar uma instância única e compartilhar essa instância com vários outros objetos.
Por exemplo, um exemplo de singleton. O PDO que você usa no PHP, ele é um singleton. Ele cria uma instância que vai acessar o teu banco de dados e aí ele compartilha esse acesso ao banco de dados com outras chamadas. Então, cada vez que ele é acessado, ele não cria um novo acesso lá no banco de dados, ele reaproveita aquele que ele já está gerenciado. Entendi. Vai criar ele na prática mesmo, A primeira vez, né? na primeira vez, né? Ou se aquele ele tiver um lock naquela conexão, né? Tiver locada. Aí ele vai ter que gerar uma nova, porque a locada, se tiver locada, fudeu. Porque tá em uso, né? Não vai conseguir parar quem tá usando lá de repente lá para poder colocar outra. Aí no Java a gente tem isso aí sendo implementado dentro Rapaz, tá do certo DAO, que é isso. muito comum o pessoal fazer. Uhum. Então assim, tem partners assim que vão implementando as coisas, né? Que ele vai falando assim, pô, esse partner ele é legal, esse partner aqui não é tão bom. Entendi, cara. Na Muito bom. parte do teste também ele fala isso, né? Cada teste tem que testar sua própria, uma única funcionalidade, um único componente. Aí do Porque teste senão, unitário. exato, porque se aquele teste ele acabar testando duas coisas, esse teste acaba não sendo tão eficiente. A menos que a funcionalidade exija que ele tenha que testar duas outras funcionalidades, né? Mas normalmente se o teste ele vai ter que fazer duas funcionalidades ou mais ao mesmo tempo, isso indica que esse teste ele não está sendo um teste, não está testando uma única funcionalidade, está testando várias. E aí se uma dessas estiver com problema, você não vai enxergar esse problema, você vai acabar enxergando o problema no todo. E aí, se você tivesse, por exemplo, um teste segmentado, né, você tem três funcionalidades, você tem três testes para um para cada, você acaba tendo a visão de que, olha, eu tenho duas que estão funcionando ok e eu tenho uma que está com problema. Ah, mas vai ter que analisar o código e descobrir. É justamente isso que ele quer que evite. Que aí você evite de perder seu tempo tendo que analisar o teu teste para descobrir por que o seu teste teve uma falhou. Em vez de você otimizar o teu tempo e fazer o quê? Você já ir direto aonde está o seu ponto de falha. É outra vantagem também, né? De você ter um código mais com responsabilidade única. Só reforça, né? Uhum. Você vai vendo que as coisas, elas meio que elas vão se encaixando entre si, né? Elas vão meio que se combinando. Uhum. Alguma perguntinha? Acho que não. Não precisa ter pergunta, não. Agregador. O aggregate é um partner que ajuda a evitar também esse tipo de coisa. Agora é Beleza, vamos pro próximo então, que é reversibilidade. Quer falar um pouquinho sobre esse tópico, Fanny? O Fanny aí tá aí na área. Não tinha visto ainda o Fanny aí. Ele chegou, pô. Chegou agora. Deve ter esquecido que ele tá mutado. Acho que tá off. Provavelmente. Tá, reversibilidade, cara. Basicamente, se for resumir isso daí, o sistema ele tem que ter uma arquitetura flexível, tá? Para possibilitar que as coisas e as características possam ser revertidas, principalmente se o sistema ele é um sistema grande. Ele não pode te prender de uma forma que você não consiga reverter as coisas que foram feitas nele antes, né? Então, em poucas palavras, reversibilidade vai ser isso, gente. Aí aqui dentro do livro ele começa a trabalhar com algumas características, né? Por exemplo, ele diz que mudanças não tem que ser dracônicas nem mesmo tão imediatas, ou seja, a mudança que vai ser feita dentro do software, ela não pode ser uma mudança que seja impossível de ser desfeita, né? Por exemplo, você vai ter que fazer uma atualização na estrutura do teu banco de dados. Essa atualização vai ter que
vai ter que criar uma nova tabela e vai ter que levar os dados da tabela antiga para a tabela nova atualizados. Se você descobrir durante esse processo de atualizar essa tabela que você tem dados que são incompatíveis com a nova estrutura da tabela, você tem que ter possibilidade de cancelar aquela operação e voltar ao que estava antes. Então, assim, a grosso modo, isso é uma forma de você ver o problema que tem quando você não tem a possibilidade de reverter uma mudança. E não só mudanças tão técnicas como essa de mexer numa tabela de banco de dados, mas mudanças como você decidiu usar Postgres. E aí, mais para frente, você percebe que o Postgres não é a ferramenta apropriada para o que você quer, né? Imagina que você decidiu usar Postgres e aí você vai jogar seu sistema lá todo em serverless. Putz, o Postgres ele não é o melhor banco de dados para você trabalhar com isso. Dessa forma. Então, você tem que ter a possibilidade de que seu sistema esteja aberto a você poder fazer a mudança do seu banco de dados, caso seja necessário. De uma forma que você impacte o mínimo possível dentro da sua aplicação. Aí, olha só que são coisas interessantes, né? Imagina que você utiliza um SQL Server. E aí, a sua empresa simplesmente decide ver uma decisão forçada de que não vai renovar o suporte do SQL Server. Você não vai ter um banco de dados mais com o suporte do fabricante. E aí eles decidem migrar tudo para Postgres. Putz, existem dezenas de funções específicas do SQL Server que não existem dentro do Postgres. E aí, pelo fato de você ter desenhado o teu sistema usando essas funções específicas que não são padrão do seu padrão SQL, né? Não é o padrão SQL antes, você acaba tendo que reescrever muito do teu código para poder adaptar ele para rodar dentro do Postgres. Esse exemplo. Aí outro exemplo também, né? Imagina que você está trabalhando com coisas um pouco mais obsoletas. Aí você tem uma aplicação em Node que foi escrita lá com Node 16, 15, uma versão mais antiga. E essas funções agora elas estão depreciadas na versão atual. E aí você vai ter que atualizar o teu Node, porque basicamente você estava usando uma versão LTS, agora você vai migrar para uma versão LTS mais atualizada. E aí essas funções elas já não são tão suportadas assim. Então você tem que tomar muito cuidado com a decisão de utilizar coisas muito específicas de uma linguagem. Ou recursos que estavam depreciados em uma versão, ou seja, componentes que já são antigos nela, né, na versão que você está. Porque aquilo ali vai deixar de funcionar, vai deixar de ser suportado em versões posteriores. Então, se você começar a escrever teu código com funções que já são deprecated, né, ou já marcadas para serem removidas no futuro, vai tudo isso, vai tiro no pé. Entendi. Quando eu li, a primeira coisa que veio na minha mente foi, tipo, rollback, tipo. Foi, tipo, aquele pensamento de imediato. Foi a única coisa que eu tive. Foi a primeira coisa que eu vi na minha mente. Mas eu não tinha pensado nessa parte da versão. E como é que entra a parte da reversibilidade nessa questão da versão? Tipo, eu tô com uma versão do Node 16, eu alterei pra 20. Tá, isso aí acontece E aí? porque você foi tomada uma decisão na hora de fazer a implementação e utilizar funções deprecate, que já são obsoletas. Então, o que acontece? Isso aí foi uma decisão errada. Aí, beleza, foi tomada essa decisão errada. O que a gente tem que fazer agora? Putz, atualizar. E aí vai dar mó trabalhão, mas vai ter que fazer, né? Vai ter que ser feito. É um trabalho que vai ser feito. Lembra, eu não sei se você estava nessa semana, né? Que o pessoal do Spring, eles soltaram uma versão Spring, né? Spring Framework, soltaram a versão atualizada. Aí nessa versão atualizada nova, eles droparam o suporte a Java 8 e Java 11. E assim, teve um rebuliço danado dentro da comunidade lá do Java, né? Do pessoal que utiliza Spring. E principalmente que tem sistema em Java 8 e Java 11 rodando com Spring. Porque eles vão ter que atualizar a aplicação deles para poder ser compatível com as novas versões do Spring.
É, porque já tá no 21. Mas, eu vi esse reboliço, mas o pessoal do Spring já tinha avisado há um bom tempo que isso ia acontecer, não tinha? Ou eu tô enganado? Mas já estavam avisando que ia acontecer. E uma hora eles iam dropar esse suporte. Sim, Só que o porque que é acontece? custoso também, né? Ficar O mantendo. pessoal vai tomando decisões de engenharia, e não só de engenharia, né? Que a gente costuma chamar de dívida técnica. Toda vez que tu ouvir dívida técnica, é basicamente uma coisa, uma configuração, um uso de alguma coisa mais técnica que não foi, que decidiram não usar naquele momento por qualquer motivo. Seja lá porque tinha que entregar amanhã, tem que entregar amanhã, e aí não dá tempo de reescrever. Ou qualquer outro motivo parecido. Então eles acabam transformando isso aqui no que chamam de dívida técnica. Deixa do jeito que está, entrega, homologa, entrega, e aí na próxima sprint a gente corrige. Só que na próxima sprint o pessoal acaba não colocando a correção disso, vai empurrando com a barriga a dívida técnica. E aí o que acontece nesse caso aí, por exemplo, do Spring atualizando e matando o suporte ao Java 8 e o Java 11. Entendi. É, Essa é existe uma. a técnica desses sistemas por estarem em Java 11, de atualizar, por exemplo, o Java 17, pelo menos, e não foi feito. Eu vi uma frase muito legal que. Feito. Por N motivos, tá? Por N motivos. Primeiro, tinha muitas outras coisas que eram mais importantes para fazer. Outros motivos. Isso a gente tinha outra funcionalidade que é usada que esse sistema fornece para outro, e aí teria que mexer no outro para poder mexer nesse aqui antes. Então, assim, você tem vários e vários motivos para não fazer uma atualização naquele momento, né? E aí, qual o problema? O problema não é questão de não atualizar, o problema é empurrar isso com a barriga ad eterno, até que chega um momento, simplesmente você, por exemplo, pede o suporte. Ou você chega até uma situação de simplesmente, por exemplo, você não conseguir mais rodar aquela aplicação de novo. Tipo, a sua aplicação ela foi feita, ela é uma aplicação, por exemplo, PHP 4, e ela roda, sei lá, em uma versão muito antiga do Debian. Você não vai conseguir mais encontrar uma versão para instalar desse Debian dentro desse PHP 4 tão facilmente na internet. Não acho que já aconteceu erros. Um erro que eu já vi que aconteceu no meu antigo trampo é que ele tava usando. Desculpa a pronúncia, é o Nginx, tem gente que fala. E aí ele estava apontando para latest. E aí atualizou. E aí caiu a aplicação inteira. Não funcionava, literalmente não buildava nada. E aí que foi uma sacadinha que me ajudou foi até o Blois na época, que ele falou, poxa, vamos ver log, né? Vamos aprender a ler logs. E aí a gente viu isso, porque aí a gente foi lá no site do Nginx, e aí a gente viu que ele atualizou, e viu que ele já vinha alertando que aquilo ia ficar defasado há 7 anos. E ninguém falou, sabe, ninguém atualizou lá da empresa, e caiu o sistema inteiro. Aí teve que tirar essa biblioteca. A outra coisa da validação... Barriga, né, cara? Uhum. Débito técnico dívida técnica, né, que você falou? Técnica. Eu ouvi uma frase, eu não sei quem foi que falou, mas era algo como... Não adianta nada você ter uma dívida técnica se você não tá disposto a pagar ela, sabe? Então, tipo... É meio que resume o que você disse. E assim, ele deixa bem claro que a questão da reversibilidade, ela não é só técnica, às vezes acontece no nível de arquitetura, né? Por exemplo, um exemplo aí do software. Eu estou utilizando o banco Oracle, aí a empresa decide que está muito caro e quer migrar de banco. Então, eu não posso deixar meu sistema 100% rodando usando recursos que são exclusivos que só tem lá dentro do Oracle. Isso aí é uma péssima prática de design no sistema. Mas eu tenho esse recurso aqui, que aqui no Oracle é 100 vezes mais rápido do que em qualquer outro e me economiza 300 horas de desenvolvimento. Vai ter que instalar. Não, vamos usar esse recurso? Vamos, beleza. Então a gente vai ficar preso nesse banco aqui para da vida? Não. Sim? Não? Quem vai tomar essa decisão? É uma decisão complexa. Então, bom, continuando. Nessa parte também da reversibilidade, né? Ele fala sobre essa questão de arquitetura. Aí ele dá até um exemplo aqui, deixa eu ver que é com Corba. Cara, Corba é um negócio velho pra um caralho.
Isso daí é o pai do web service. Então assim, por exemplo, o exemplo que ele dá aqui. Pô, eu não preciso mais trabalhar com um padrão tão antigo como o Koba. Eu tenho padrões mais atuais. E ele fala também sobre portabilidade, né? Por exemplo, eu estou desenvolvendo uma aplicação em Unix. Putz, essa minha aplicação ela poderia rodar também em Windows. Pô, como é que eu faço para essa minha aplicação ela poder rodar também, ela ter portabilidade com o Windows? Ou eu tenho a minha aplicação que eu desenvolvi, ela está rodando exclusivamente em uma distribuição Linux qualquer e eu quero poder rodar, levar ela para um Docker. Eu consigo levar ela para Docker? Eu consigo containerizar essa aplicação? Isso daí é um problema que acontece muito com a aplicação legada, de você, por exemplo, não conseguir containerizar ela, porque por vários motivos, né? Seja ele versão, né, da aplicação, do SO que ela utiliza, que é muito antiga, que não suporta. Então, quem está lidando com a parte de arquitetura, ele tem que levar em conta esses fatores de portabilidade do sistema. E aí fecha essa parte desse capítulo. E aí a gente vai para a próxima. Alguém quer ter mais alguma coisa para comentar sobre reversibilidade aí? Tá digitando aí. Vocês podem abrir o microfone e falar, tá, pessoal? Também, se quiser. Vitor, a gente tem um clube do livro aqui no canal do Churume. E aí, no clube do livro a gente faz a leitura de um livro, né? E vai discutindo sobre esse livro que a gente está lendo, tá? Aí, no caso, o livro que nós estamos lendo é o Programador Pragmático. Aí, hoje nós estamos discutindo o capítulo 2 do livro, tá? É basicamente isso daí, é um clube do livro. Voltei, pessoal. Quase que meu arroz. Por exemplo, o Programador Pragmático, a gente vai pegar o outro livro para fazer a leitura. Supondo que você vai migrar toda a DB, ou seja, vai mudar classes para novas queries, como você separaria isso? Por classe no momento que envia para o Git? Deixa eu entender. Por exemplo, você vai migrar de um banco de dados para outro no cenário desse, se o Breno já está falando? Putz, aí é bem complicado, né? Por exemplo, mudar as classes. Você vai ter que primeiro pegar as classes que você está utilizando para e poder gerar a nova conexão com o banco novo. Isso aí é a primeira coisa, né? Depois você vai começar a pegar as bibliotecas que você utiliza, né? Claro. Lembrando quanto você deve estar utilizando algum ORM para poder fazer a conexão com o banco de dados e abstrair o teu save, o update, persist, esses outros comandos, né, de SQL. Mas se você estiver fazendo o SQL na mão mesmo, aí você vai ter que atualizar o teu SQL para ficar compatível com o SQL novo do banco de dados. E aí é onde o ORM mais brilha, né? Que você não precisa... O ORM facilita muito a vida. Nesses casos. São poucas situações que você precisa escrever uma query de banco de dados mesmo no braço hoje em dia, né? O ORM você faz tudo, cara. Eu preciso fazer um search, cara. O teu ORM vai facilitar isso. Uhum. Técnica do pano de prato.
É que eu fui desligar o arroz, quase queimou lá. Entendi. Mas no caso, se tiver algumas coisas, tipo, que geralmente tem. Eu esqueci o nome técnico. É função que tem no banco de dados, que tipo, é uma procedure, eu não lembro. Aí vai ter que reescrever tudo, né? Porque Procedure mesmo. Aí você aí vai ter vai. que Aí já era. procedure também. É. Aí não tem jeito, né? Aí o foda é que às vezes a procedure ela usa um SQL um pouco mais avançado. Não é só insert, update, delete e ficar dentro de uma procedure. Às vezes a procedure ela trabalha com variáveis, trabalha com condicionais, ela pesquisa numa outra tabela, traz informação, concatena com essa, gera novos campos, cria uma view. Então assim, a procedure em si, cara, é uma programação à parte. Uhum. E assim, aí entra até decisão técnica, viu? Por exemplo, você vai manter a tua regra de negócio dentro de uma procedure ou você vai manter essa regra de negócio dentro do teu código? Você vai ter uma classe com aquela regra de negócio ou você vai manter isso em procedure? Você tem a vantagem de manter na procedure e você tem a vantagem de trabalhar com ela em código dentro da tua aplicação. Quando você leva para aplicação, você consegue aplicar muito mais recursos, né, de desenvolvimento naquilo. Quando ela está dentro do banco, você tem mais performance. Ela roda mais rápido e te retorna, traz uma resposta mais rápida. É, isso que eu ia falar, porque às vezes uma procedure ele consulta 10 tabelas. Aí se você estiver no seu código, vai consultar o banco 10 vezes. Ou não, na verdade vai rodar uma vez só, né? Porque vai. Ah, eu não sei. Ele vai ser mais inteligente, ele vai fazer ele vai consultar essas tabelas, Fazer uma view, talvez. lida com elas. Pode ser. Pode ser. Uma view é um exemplo, cara, de regra de negócio que fica dentro do banco também. Ah, mas pô, uma view é só um select, cara. Sim. Um select que traz as informações que você precisa de forma específica. Isso daí também é uma regra de negócio. Você trazer a informação que você precisa para depois ter que lidar com ela na aplicação faz parte da sua regra de negócio. E aí você está quebrando também muito da responsabilidade, né? Você tem uma responsabilidade muito ampla, por exemplo, para a tua classe. Aí você vai entrar naquela discussão de qual o tamanho da responsabilidade da tua classe que você pode ter, até onde você pode chegar. Entendi. Quer falar alguma coisa, Thiago? E na verdade o Thiago saiu, acho que ele ia falar, saiu, não lembro. Ou Saiu. Ou entrou errado. É, ele subiu lá pra cima, ele entrou errado. tipo isso. Vou sim. Bom, cheque. Já tomou uma água, Miranda? Manda aqui. Ah, então beleza. Toda hora, cara. Senão aqui é um burro escutando água. Bebam água. Bebam água aí, rapaziada. Deu uma hora, hein? Bebam água. Pô, tô bebendo uma coquinha aqui, que porra. Vou jogar esse Scalidral depois aí. Só que eu não sei como. Tem aqui a opção pra exportar, né? Tem. Aqui, salto mais. Que doideira, Miranda. Tu tá fazendo um SquareDrawzinho, eu também tô desenhando um software aqui no SquareDraw agora. O Scalidral ele é muito bom, cara. Aham, tô curtindo muito. Tipo, tô fazendo um fluxograma, um diagrama pica. Do que é um... Depois eu vejo qual o formato dele. tudo um fluxo. Ele estava no formato dele, cara. É, ponto SquareDraw. Ele é bom, né? Não fala mal de ninguém. É, cara, gente boa, né? Aí vem o próximo tópico aqui, que é o Projetos Luminosos. Preparar, atirar, apontar. O livro ele é bem tranquilo para fazer a leitura porque ele entra com essas analogias assim que você olha assim e pensa, cara, que merda que o cara tá falando, cara? O que diabo tem a ver? Preparar, atirar e apontar com projetos luminosos. Uhum, aí você fica tipo, porra. Mas faz TV e ver o filme do Pelé. É, Mas ele é muito bom. Vai, bora. bora lá. Esse capítulo aí dos projetos luminosos, ele em resumo
bem alto nível mesmo, mostra que é um projeto que basicamente ele te dá um feedback imediato. É um projeto que, à medida que você já começa a construir ele, você vai tendo percepção de do quanto esse projeto ele é benéfico. Ou que é um projeto que você tem um feedback muito mais constante, né? Por exemplo, nem todo feedback é positivo, né? Às vezes tem feedbacks negativos. E aí esse projeto luminoso, ele é basicamente isso. Ele é um projeto que ele atrai atenção. Porque é um projeto que ele vai basicamente de encontro um objetivo final, cara. Por exemplo, você está implementando um projeto novo e esse projeto novo ele vai resolver um problema de uma população que necessita muito. Putz, é um projeto que ele vai chamar atenção. E além desse projeto ele chamar atenção, ele vai oferecer a possibilidade de você implementar coisas que você não implementa normalmente num projeto arroz com feijão. Por exemplo, o exemplo que ele dá aqui. Você tem uma aplicação, né? Ela é uma aplicação mais antiga, ela está escrita numa linguagem antiga. E essa aplicação, hoje ela está lenta. E você precisa identificar um ponto de gargalo dela. Como é que você vai identificar esse ponto de gargalo? Você tem várias formas de fazer isso. Você pode utilizar uma biblioteca para poder fazer o profile daquela aplicação. Você pode começar a colocar contadores de tempo no meio do código para poder ver de quanto tempo um bloco de código ele demora para poder rodar. Você pode utilizar o teu servidor de aplicação para poder rastrear isso. Talvez ele não dê toda a informação, mas ele vai oferecer alguma informação. Você pode usar uma ferramenta de monitoramento, tipo um Dynatrace da vida, um App Dynamics, uma coisa assim nesse sentido, para poder identificar. Ou você pode construir um código que faz a rastreabilidade disso. Então, quando você começa a ver essa questão desse projeto luminoso, então você tem a necessidade de encontrar um gargalo para poder solucionar um problema daquele sistema de forma mais eficiente. E aí você tem, além dessas formas aí, você tem até mesmo questão de reestruturar esse sistema. Você pode pegar esse sistema que ele é um monolito gigante e quebrar ele em módulos, para você poder identificar um ponto de gargalo ou refatorar esse sistema e tornar ele melhor, mais eficiente quando ele está em módulos, né? Mais eficiente. Por que ele fica mais eficiente em módulos, né? Porque nem todo módulo vai estar sendo chamado ao mesmo tempo, e aí você diminui a cadeia de execução daquele código, você simplifica a execução dele, né? Você diminui a quantidade de código que vai ter que rodar para entregar, muitas vezes, um processamento simples, que poderia estar sendo feito só por uma parte, por um módulo específico do seu sistema. É um pouco mais abstrato isso daí, pessoal. Mas assim, à medida que vocês forem desenvolvendo sistemas, vocês vão pegar sistemas hoje, por exemplo, são gigantes. E aí vão ver que esse sistema ele pode ser quebrado em sistemas menores. Para facilitar a manutenção, para poder facilitar, rastrear problemas de performance, para diminuir o tempo de execução. Entendi. Qual que é o problema, cara? Nem sempre também o projeto luminoso ele vai acertar o alvo. Muitas vezes você precisa desenvolver, entregar rápido, o mais breve possível, e aí não dá tempo de você ter que modularizar tudo que tem dentro do seu sistema. Às vezes você tem que gastar mesmo, você não tem tempo para poder fazer isso, você precisa entregar logo. E aí você acaba gerando o quê? Dívida técnica depois. Dívida técnica que você não vai pagar com certeza, vai empurrar com a barriga. Só vai aumentando. Então, assim, essa abordagem do código rastreador, né, que é o que ele chama, um projeto luminoso, ele pode resolver o problema, mas ele não é uma bala de prata que vai resolver todo tipo de problema, tá? Nem todo problema vai surtir efeito quando você tiver
modularizando o teu código para poder rastrear as coisas, ou utilizando uma biblioteca para poder encontrar um ponto de gargalo. Nem sempre isso aí vai resolver, mas a maioria dos casos vai ajudar e vai melhorar muito a qualidade do seu sistema. E acho que basicamente isso nessa parte do projeto luminoso. Porra, essa tradução de projeto luminoso ficou uma merda, velho. Eu poderia ter chamado isso de rastreabilidade. É, o título eu fiquei bem confuso também. Tipo, eu li o título e fui ler o texto, eu achei, ué, tipo, A analogia dele basicamente é aquela: o cara tem uma metralhadora e ele vai atirar no escuro contra os alvos. Putz, como é que ele consegue acompanhar? Ele vai precisar colocar uma munição diferente. Munição que ela tem a rastreabilidade, né? uhum. São balas que vão emitir luz no escuro para poder identificar onde é que tá atirando, onde é que tá atirando. É essa analogia ao usar uma classe, uma biblioteca, uma ferramenta para poder fazer um profile dessa tua aplicação, para te dar essa visibilidade. Acho que dá uma luz, um norte, resumindo. Né? Aí tem várias formas, né, gente, de você ter rastreabilidade na aplicação, cara. Desde você colocar, fazer os ecos do passeio aqui do código, até você usar uma ferramenta de debug ou uma biblioteca precisa. Formas para debugar e ter visibilidade. Ixi, cara, não tem arrodo. Comentários aí, gente? Até o momento não. O pessoal tá quietinho. Será que o Fanny já voltou? O Yankee, ele tá resolvendo um BO, ele falou aqui, cara, por isso que ele tá um pouco ausente. Saquei. O Fanny tá digitando. Liga o mic, Fanny. Eu tô na... Ah. Não. Ele tá na 10ª Bud, tá ligado? Daqui a pouco eu vou também. Idem. Bom, vamos lá. Então deixa eu colocar aqui o resumão desse projeto luminoso. Barra mestre, deixa eu ver isso. Barra... Ah, não acredito que ele fez isso. Cara, o Fanny, eu acho que ele consumiu o API do Gpeto, não sei, cara. Mas se você dá um barra mestre e faz uma pergunta, a resposta tá saindo no chat também. Que doideira, cara. Ó, barra mestre. Foi mal, Fanny. Vou brincar aí com o barra mestre. Chorumela. Porra, bote mesmo. Tá, então basicamente, projetos luminosos são isso, pessoal. É a visibilidade nos projetos. Utilizando bibliotecas, um debug, um tracer. Por exemplo, teve até um rapaz essa semana aí que tava com a Carry super lenta lá na aplicação. Ele usou uma ferramenta de monitoramento na aplicação, né? Emitter, eu acho, né? O JMeter ele gera carga de trabalho, né? Ele gera request. Se eu não me engano, acho que eu uso foi Expert, uma coisa que é Expert, uma coisa assim lá uma coisa assim. Telescope, por alguma coisinha O assim. Telescope, acho que foi inclusive essa aí. Eu lembro Foi que ele telescope, né, eu comentou. acho. Cara, inclusive tem até ferramentas dentro do próprio SQL também que podem ajudar bastante nisso. Por exemplo, lembra que você fez uma query lá e eu te falei do Explain, que ele explica a execução da query de SQL? Sim. Aquilo ali é uma ferramenta de projeto luminoso e te dá a visibilidade do tempo de execução de cada parte daquela query de SQL. Aí muitas vezes você consegue identificar um gargalo de uma query de SQL dentro disso. Só dando explain, né? Foi o que a gente fez. Deixa eu ver
próximo é o 11 aqui, né? Que é o protótipos e notas post-its. Não, calma aí. É isso mesmo? É. Uhum. Protótipo é um negócio muito interessante, porque abre leque para muita coisa, desde você falar de criar um MVC para mostrar para o cliente, MVC ou MVP? MVP, Ah, beleza. até mesmo você criar uma prova de conceito para testar alguma coisa. Então, o que que rola? Os protótipos, eles são uma forma de você tanto fazer esse tipo de coisa, né? Só que o principal de um protótipo é aprendizado. A melhor forma de você utilizar um protótipo é como ferramenta para aprendizado. Por exemplo, você construir uma aplicação de demonstração para testar uma biblioteca ou uma arquitetura. Então você não precisa construir uma aplicação gigante ou uma aplicação completa para você testar uma biblioteca. Por exemplo, você não precisa construir uma aplicação inteira para você aprender a utilizar um Kafka. Você não precisa. Você pode criar uma aplicação pequena, uma prova de conceito, para que você possa estudar como funciona o Kafka. Putz, eu preciso criar um sistema, quero validar uma arquitetura. Eu posso criar uma POC, né, um protótipo, que é um sistema pequeno, para poder fazer essa validação de arquitetura. Então, assim, você tem várias e várias formas de utilizar um protótipo, né? A indústria automobilística, né, ela cria modelos de carro para poder testar esses modelos. E a partir desses modelos, ela vai refinando eles até chegar no modelo final do carro, que é o que ela vai vender no mercado. Então, isso é um exemplo também de protótipo fora da área de TI. Mas os protótipos, eles podem ser usados para você construir arquitetura, para você validar uma aplicação de um design partner, para você validar, fazer um teste de desempenho, para você fazer um projeto, né, de uma interface de usuário para mostrar. Por exemplo, quando você cria um protótipo, né, lá no Figma, para mostrar para o teu cliente, você está fazendo um protótipo. É um tipo de protótipo, é uma aplicação de protótipo. Você está criando um desenho, né, daquele sistema para você mostrar para o teu usuário, para ele poder verificar, isso aqui vai ser o resultado final do meu sistema. Não, legal. E aí o usuário ele consegue ter um sabor, né, um gostinho de como vai ser o sistema dele que ele vai receber. E aí ele consegue fazer críticas em cima desse protótipo, falar coisas como, pô, esse formulário aqui que desenhou, se ficar desse jeito, não vai me atender. É algo que só vai ver, por exemplo, na hora que mostrar um protótipo para o cliente. Você falar para o cliente que vai ter um formulário que vai cadastrar o cliente do seu cliente, não significa que está correto aquele formulário. Esse formulário vai cadastrar o quê? Vai cadastrar de que forma? Vai cadastrar o produto dele. Tá, mas o produto dele tem algumas especificações muito técnicas. Por exemplo, é um produto químico que exige, que coloca a composição daquele produto. E essa composição ela tem informações mais técnicas. Putz, é legal mostrar para o cliente como é que vai ficar isso. O teu sistema vai ter que exibir um relatório. Esse relatório é interessante mostrar como é que vai ser a cara desse relatório para o teu cliente, para ver se aquele relatório vai atender ele. Ele quer um relatório de vendas, aí você coloca um histograma dentro do relatório de vendas. Putz, não faz sentido. É uma coisa que você tem que mostrar para o teu cliente, para ver, pô, cliente, o histograma, esse relatório aqui, dentro do relatório vai ficar legal dentro do seu dashboard? Talvez fique, talvez não fique. O cliente pode olhar e criticar aquilo. Então isso é uma forma de você trabalhar com protótipo. Você economiza tempo, né? Exato, você mostra um protótipo para o cliente, vai a validação dele, né? Esse protótipo, e aí depois daquele validado você leva para o teu código. Aí você começa a implementar de uma forma mais assertiva. Você dá um tiro mais certo, você não fica tateando no escuro. Compartilhar um feedback? Posso?
Eu não desenhava, tipo, eu não desenhava, então toda vez que eu ia fazer qualquer projeto pessoal, a gente é programador, eu acho que todo mundo tem essa pira de quando vai dormir, coloca a cabeça no travesseiro, às vezes a gente fica, tipo, construindo software na nossa cabeça, sabe? Não sei se você tem isso, Miranda, ou não. Ou será que eu que sou maluco? É, o pior que eu tenho, principalmente quando tem um BO pra resolver no trabalho. Então, e é sempre isso, cara, e você fica, tipo, fica naquele seu mundo, aí você... Cara, tem vezes que eu vou até digitando as linhas, cara. Pô, criei a classe, dois pontos, tá, e vou indo. E muitas das vezes, cara, eu fico nisso, tipo, durante horas, sabe? E eu fico no meu mundo. E aí, quando eu vou programar, eu saio fazendo que nem um louco, sabe? Fazendo que nem um louco. Só que aí, lá na frente, eu tenho uma perca, sabe? Tipo, parece que, poxa, eu acho que eu poderia ter modelar isso aqui de uma forma mais eficiente. E aí, quando eu comecei a desenhar, tipo, é surreal, sabe? Porque a gente pensa uma coisa e a gente vai desenhando. Aí ele começa pequeno e vai ficando grande, 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 fica enorme assim, sabe? E depois você olha pra aquele desenho, que tinha só um rabisco, às vezes você fez no papel, você fez no escalidral. Lá ele mil vezes, rapaziada. Retiro o que eu disse. E aí você fala, caramba, cara, tipo, eu posso reduzir isso aqui, sabe? Esse protótipo que eu fiz, ele dá pra ficar mais enxuto. Isso aqui eu não preciso, isso aqui eu também não. Foi o que aconteceu com aquilo lá que eu tava fazendo. Não sei se você lembra. Eu tava fazendo as paradas, eu tava desenhando. Aí o José chegou e falou, olha, vamos reduzir isso aqui. Aí a gente começou a conversar. Cara, de 100% daquelas coisas que eu tinha feito, eu acho que o José arrancou 95. Ficou literalmente o básico, sabe? Ele falou, é isso que você precisa, sabe? Então é muito bom você ter isso, porque, cara, só tem benefício. Eu não vejo muitos malefícios, sabe? Tem benefício. É isso. É, isso aí é bem interessante. Assim, eu costumo sempre falar pro pessoal que o programador, o desenvolvedor, ele tem que, primeiro, ele tem que rabiscar aquilo que ele vai implementar, que ele vai programar. Antes de começar a digitar as linhas de código. Porque na hora que ele começa a rabiscar, a desenhar o que ele vai fazer, ele começa a ter percepção mais ampla. Ele começa a ver de uma forma mais distante. Por exemplo, você vai escrever, né? Você tem que escrever um código. Aí o que rola? Aí você começa a desenhar, beleza, isso aqui vai ser um clube de pessoas, tá? Essas pessoas, elas são pessoas físicas, são empresas. Aí você puxa um balãozinho lá, pô, é uma empresa. Tá, uma empresa tem quais dados? Ah, tem CNPJ, tem nome de fantasia, tem razão social, tem KNAI, tá, beleza. E a pessoa física? Meu cliente, não preciso me preocupar, porque meu cliente ele trabalha só com pessoa jurídica. Opa! Então aí você já começa a pensar, então eu não preciso então ter uma pessoa, posso trabalhar direto com pessoa jurídica, já que meu cliente não tem pessoa física como cliente final, né? Então, é uma coisa que você vai perceber na hora que você começa a desenhar o teu sistema, você começa a pensar sobre ele. Qual que é um dos problemas também, cara, que pensar no sistema, né, o desenhar no sistema, ele costuma sofrer também, que é o overhead, né? Que é exatamente o que você fez naquele exemplo lá, Jeep. Você viajou muito no sistema, no desenho dele, e aí o José falou, calma aí, pega o chão, corta isso aqui. Precoce. Isso aqui também não faz sentido agora. Uhum. Porque muitas vezes também quando você desenha uma coisa muito grande, muito ampla, né? Você acaba tendo muito mais trabalho do que você deveria ter. Você gasta mais tempo para poder fazer aquilo. E aí acaba não sendo tão eficiente, tão produtivo. Isso é válido também para quando você está fazendo freela, prestando algum serviço, até no processo interno, um cliente ou seu chefe pede alguma coisa. Se você desenhar, às vezes você pode também, através do desenho, falar que tem soluções melhores, sabe? Tipo, olha, você está pedindo para ir por caminho X, mas se a gente for por X, a gente vai enfrentar esse problema. Mas se a gente for pelo Y, talvez seja melhor, sabe? E aí, mais uma vez, é só um ganha-ganha, né? Então, tipo... É o que eu sempre costumo falar pro pessoal, cara, menos é mais. Faz o arroz com feijão e aí depois você melhora aquilo ali.
Até que não é. O melhor código é aquele que não precisa ser escrito também. Tem essas frases também. Isso aí é frase muito clichêzinho. O melhor código é aquele que não precisa ser escrito. Eu sou clichê, cara. Aprendi com Miranda. E tudo mais. E se o código não precisa ser escrito, não precisa de desenvolvedor. No code, bicho, no code. Exato. Acaba a nossa vida. E aí ia falar, Mesmo pô. assim, o no code ainda precisa do desenvolvedor, porque alguém tem que codificar aquele no code, né? Ah, No code não se codifica. Tá, então, bom, continuando, Bora. o próximo tópico aqui do livro, ele fala sobre linguagem de domínio. Linguagem de domínio, cara. Isso é a primeira vez que eu ouvi falar. Eu fiquei imaginando, porra, que caralhas é uma linguagem de domínio, cara? Tem que ter domínio sobre a linguagem que eu tô escrevendo? É isso? Que porra é essa? Aí fui pesquisar sobre isso, linguagem de domínio. E aí acabei caindo num cara chamado DDD. Um dos princípios do DDD é você trabalhar com a tua linguagem de domínio. Tá? O que vem a ser essa linguagem de domínio, cara? É você ter um padrão de nomes, padrão de nomenclatura, padrão de como chamar as coisas. Por exemplo, o exemplo aqui do livro. Ele dá um exemplo de o usuário do sistema, ele precisa ter isso aqui, ó. Aguardar a transação definida pelo regulamento ABC 12.3 em um conjunto de linhas x.25 e convertê-las para o formato 43B da empresa XYZ e retransmiti-las via o uplink do satélite e armazenar para análise futura. Tá. Que caralhas é um regulamento ABC 12.3? O que vem a ser essa merda de linhas x.25? O que é formato 43B? Você concorda que não tem como saber quando eu olho isso? Não tem como. Você precisa ter um termo, uma forma de saber o que é isso. O que é esse regulamento ABC 12.3? Não dá, não tem como você adivinhar isso. E como é que eu vou modelar esse regulamento ABC 12.3.3 se a gente não sabe o que é? Ou seja, não adianta eu receber um requisito, uma task, dizendo, olha, você tem que implementar a transação que foi definida no regulamento ABC 12.3. Tá, cara, que transação é essa? Eu preciso saber o que essa transação vai fazer. Eu preciso que exista uma forma comum para que todo mundo se refira àquela mesma coisa usando essa linguagem. Porque senão, eu posso ter o cara do RH se referindo a uma funcionalidade do sistema com um nome, o meu PO está referindo àquela funcionalidade por um outro nome, e aí, na hora que eu ver aquilo, eu vou escrever o que a task que foi definida pelo PO com aquela nomenclatura, e na hora que o meu cliente tiver uma dúvida na aplicação, e ele precisar comunicar sobre a funcionalidade como funciona, o que vai chegar para mim? A funcionalidade que implementa a transação do regulamento ABC 12.3. Então olhar aqui e falar, cara, que porra é essa de ABC 12.13, cara? Não tem nada disso no sistema, cara. Ninguém falou disso. Então a linguagem de domínio é exatamente isso, gente. É uma linguagem comum. É isso aí, tá? É a linguagem ubíqua. Ah, tá, beleza. Então, ok. Agora a gente tem um padrão para poder chamar as coisas, para dar nome para as coisas. Então, o nome que o cliente tem, está utilizando para chamar aquela informação dele, a mesma que o meu PO vai lhe dar, a mesma que ele vai passar para mim, a mesma que o meu cara de qualidade de teste vai testar, vai utilizar. Então agora a gente tem um padrão. Então agora, tendo um padrão, nós podemos saber e poder lidar com a nossa linguagem de domínio. Agora, beleza, qual é o próximo passo na hora de trabalhar com uma linguagem de domínio? É definir as instruções.
por exemplo, eu tenho a aplicação, né, que ela está escrita com JavaScript, e aí dentro desse código JavaScript eu tenho uma função que ela recebe um parâmetro que é uma string, ela vai imprimir essa string e depois vai armazenar essa string lá em banco de dados. Tá. Essa string eu tenho uma expressão regular que vai validar o formato dela antes de fazer o cadastro. O que que rola? Como é que eu vou validar apropriadamente essa informação? Eu preciso que essa informação ela traga também, né, todas aquelas características que ela precisa para poder ser processada apropriadamente. Confuso? Talvez. Mas fica mais simples quando você começa a ver isso a nível de código. Vou pegar um exemplo aqui que ele utiliza no livro. Ó. Ele tem primeiro este exemplo aqui. Pegou o print. Olha só, ele tem esse exemplo primeiro aqui. Desse bloco de código. Como é que isso vai ficar dentro do aplicativo do sistema? Ele vai mandar manter dessa forma aqui. Olha só a diferença das duas. Uma eu tenho um código mais curto, onde ele está simplesmente dando as instruções direto e armazenando na base de dados. No segundo caso, ele tem o quê? Um trabalho de validação. Olha só, na hora que ele recebe ali o ABC 123, ele está fazendo a checagem para ver se aquela informação ela está correta, ou seja, se o saldo dela é menor do que zero. Ou seja, se essa conta tem um saldo negativo. Se ela tem um saldo negativo, ele simplesmente vai fazer o que? Vai fazer a impressão dela. Vai colocar no formato ABC 123. Se não, ok, ela está com o formato apropriado. Então eu posso armazenar isso dentro do na minha base de dados. Então olha só, o que ele está fazendo? Ele está tratando a informação que está vindo pelo parâmetro dele, tá? De uma forma mais simplificada e que fica mais legível para você poder entender. Ao invés de meter um processamento de uma expressão regular muito louca ali no meio do caminho, ele está simplesmente fazendo um teste mais simples. Ou seja, ele está facilitando a manutenabilidade do teu código. Esse é o objetivo da linguagem de domínio, é você ter domínio sobre a informação que você tem. Você só tem domínio sobre a informação se você tem um padrão, né? Você tem a linguagem única sendo aplicada. Mais pra frente, lá no final do livro, ele vai entrar em mais detalhes sobre linguagem única, dando algumas dicas sobre como é que trabalha com ela, tá? E tenha sobre domínio sobre a sua própria linguagem. Ou seja, aqui o problema que ele tinha, por exemplo, nesse caso aqui do primeiro código aqui, eram usuários que tinham um saldo negativo. No segundo, ele já consegue tratar e resolver esse problema de uma forma muito simples. Ele simplesmente colocou um if else para poder resolver isso. Ele não precisou complicar colocando um processamento de uma expressão regular para ver se tem um valor negativo ou se o valor tem tantas casas decimais, o cara é 4. Ele simplesmente fez um teste muito simples. Então, muitas vezes, cara, o simples ele é mais prático, ele é mais legível, mais fácil. Entendi, Tem cara. mais alguma coisa pra falar aí dessa parte aí, pessoal?
Da minha parte não tem nada não. O Diego falou que também não. Esse é o último? Próximo. Não, agora que é o último. É o estimado agora, né? É. Só colocar. Meu site deu problema. Estimado, estimando. Com 1000 N. Vou colocar aqui o resumo aqui rapidinho. Você colocou N maiúsculo ainda, né? Só pra zoar. É brincadeira, cara. Porra. É, Tá foda hoje. Eu não tô no teclado normal. Então vamos lá. Calma, deixa eu colocar só um resumo aqui. Estimando. Isso daqui é um negócio que é difícil, velho. Difícil. Estimar quanto tempo, cara, você vai demorar para poder implementar uma funcionalidade. Isso daqui é um terror, cara. Por exemplo, quando seu PO ou teu gerente de projetos ou do tech lead vira para você e pergunta, tá aqui a funcionalidade, tá aqui a task, quanto tempo você gasta para poder implementar isso? Vai estar pronto quando? Isso aí é foda. A pior pergunta que existe na face da Terra vai responder, cara. Porque você fica naquela encruzilhada. Vai demorar quanto tempo para poder estimar? Quanto tempo eu estimo? Eu jogo para cima? Eu jogo para baixo? Tá certo esse tempo aqui? Putz, eu nunca fiz isso aqui antes. Será que eu vou implementar isso rápido? Será que vai ser demorado? É difícil, velho, fazer estimativa de tempo. E assim, é uma habilidade que o desenvolvedor ele precisa construir. E ele vai levar tempo para construir. Ele vai demorar para poder saber quanto tempo ele vai gastar para poder criar um CRUD, ou para implementar aquele front-end, ou para modelar aquela tabela no banco de dados. O cara vai demorar tempo para poder entender. Ele vai demorar porque ele vai ter que aprender aquilo, ele vai ter que se especializar naquilo, ele vai ter que fazer. E ele, à medida que for fazendo, ele vai adquirindo mais confiança, vai entendendo mais sobre o todo. E esse entendimento e essa experiência vai facilitando esse processo de poder estimar. Por exemplo, quando eu comecei a desenvolver, eu via que, putz, tem que fazer um CRUD. Pensava, caramba, velho, vou demorar uma semana para fazer essa porra. Com o tempo eu comecei a perceber, não, eu não levo uma semana para fazer isso, eu levo 2 dias. Ah, mas agora aprendi uma coisa nova, beleza, eu faço mais rápido então, eu levo 1 dia. Então, à medida que o cara vai desenvolvendo, ele vai adquirindo experiência, ele vai ganhando mais habilidade para poder estimar tempo. Vai chegar um ponto que você vai conversar com o teu colega de trabalho e você vai saber exatamente que, putz, aquela funcionalidade ali, o camarada ele vai demorar 1 semana para fazer. Aquela outra ele vai demorar 3 dias. Agora, vai ser perfeito? Vai ser exato? Nunca. Tu nunca vai estimar o tempo perfeito e exato.
Até porque se fosse exato não seria uma estimativa, né? É uma exatidão. É. Então, por exemplo, cara, estimar coisas referentes a desenvolvimento de software é diferente. Por exemplo, quando tu vai preparar o almoço e aí tua mãe pergunta: quanto tempo você vai demorar para preparar o almoço? Putz, você sabe que você não vai demorar muito. Você não vai demorar 1 hora, 2 horas para poder fazer isso. Você vai fazer rapidão. Ainda mais se for coisa básica, arroz com feijão básico, vai ser rapidão. Diferente de software. Ah, eu preciso que faça um e-commerce. Porra, eu posso demorar um dia pra fazer, posso demorar 6 anos. Ah, o meu e-commerce precisa ter isso aqui, isso aqui. Aí tu pensa, putz, eu vou demorar 1 semana. Tá, mas caramba, eu não posso. E se demorar mais? É melhor falar que vai demorar 2 semanas do que uma. Aí você fica naquela, mas se eu falar que eu vou demorar 2 semanas, talvez ele não queira pegar o serviço comigo e procurar um outro desenvolvedor que entrega mais rápido. Então você começa a ter um monte de dilema, cara, dentro da tecnologia. É complicado, cara. É foda essa porra. Posso falar? Posso falar? Posso falar? A rocha? Tô no meio da academia aqui vendo conversa de vocês, cara. E queria falar dessa parte de estimativa, né? É muito importante que eu vejo assim, que normalmente quando a gente estima alguma coisa, né? A maioria do pessoal mais novo, assim, na área, eles pensam, quanto tempo eu vou demorar, né? Pra fazer desenvolver isso. Só que, além disso, vocês têm que colocar toda a parte de ciclo de desenvolvimento até vocês entregarem, né? Até lá o PO vai lá e dá o aceite para ir para produção. Porque, além disso, vai ter os testes, vai ter talvez teste de performance, tudo isso tem que ser meio que mapeado, porque se vocês estimarem pensando só quanto tempo eu vou demorar para entregar isso, pode ser um tiro no pé. Total, velho. Cortadinho no final. Então, é importante ter tem o Definition of Ready e o Definition of Done, né? Tá dentro desse escopo, né? Do Ready pro Done ali, depois que fez o refinamento técnico e estimou, é mais ou menos o que vocês têm que pensar de estimativa, né, de tempo. E uma outra coisa que eu acho interessante é que mesmo que vocês estimem pensando assim, quanto eu vou demorar para fazer, vocês têm que ter a noção que às vezes vocês estão estimando uma task que vocês não sabem se vocês vão pegar para desenvolver ou não. Então vocês têm que ter também a noção de nível de aprendizado da equipe toda para que isso influencie na tua votação na hora do planning folder lá, né? Total, cara. E assim, isso é uma coisa que é questão de tempo. É tempo próximo da tua equipe, tempo trabalhando para você poder ter esse grau de maturidade. Uma coisa que eu já me ferrei, foi um dia bem específico, que eu acho que é Planning Poker, aquela de cartinhas, não é? Que todo mundo dá um número e gera uma média. A gente tava estimando, e eu era estagiário, eu tinha acabado de entrar na empresa, eu era recém, né? Então, tipo, novatão. E aí a gente teve essa introdução, foi a primeira vez vendo o Planning Poker. E aí o rapaz falou, essa task aqui vai ficar pro João Pereira. Aí os caras deu a média, né? Eu me esqueci qual é a task em específico, que eu sou humano, eu esqueço. Mas aí eu lembro que eu coloquei 6 horas e o pessoal colocou 15 minutos, todo mundo, cara. Aí eu fiquei tipo, caraca, velho. Tipo, aí o cara me questionou, nossa, por que você colocou 8 horas? Eu falei, olha, eu não sei, nunca fiz isso, então eu tô calculando, levando em consideração Não tem nem onde começar, né? a curva de aprendizagem, sabe, tipo... tipo, nem sei como é que é o projeto. Aí tá, beleza, você tem 2 horas, tá ligado? Eu falei, porra, ajudou, tá ligado? Aí eu fui fazer a parada. Resumindo, eu levei 4. Mas é isso. Normal. E é por isso que o Planning Poker não funciona tão bem, tá? Porque, tipo, ali, ó, tu falou 6, os caras falaram 2. E tu demorou exatamente o meio das 2, tá não, os caras falaram, tipo, uns 15 minutos, pô. Sim, mas eles falaram meio que pra te sacanear, tá ligado? Será, cara? Pode ser também, né? Pode ser. Não, Ninguém faz nada em 15 minutos, cara. O cara é novato, aí mete vai demorar... Os caras fizeram pra te sacanear isso, não é possível. Tá, pode ser, cara.
Era uma parada pra fazer com Mas- Jay Carey, algo assim, cara. Mas o legal do refinamento do Green Poker ali é justamente esse meio termo, né? Tu vê, os caras falam, tá, 2, tu falou 6, tu demorou exatamente o meio do negócio, 4, né? Então é nessas discussões, né? Porque aí se der uma divergência muito grande nas votações, vai ter uma discussão, né? Por que tu acha que é tanto? Ah, eu acho que é tanto por causa disso. Tu, por que tu acha que é tanto? Acho que é tanto por causa daquilo, né? E aí esse Isso. meio termo que se encaixa e a estimativa dá mais certo. E a tendência é que quanto mais a equipe se conheça, mais os votos se repitam, tá ligado? Todo mundo vota 5, todo mundo vota 6. Porque o pessoal já sabe mais ou menos qual é o capacity do time, né? Era exatamente isso, tipo, todo mundo votava, tipo, diferença de 1 ou 2, sabe? Era tipo, parecia que os pessoal pensava tudo da mesma maneira. Era só eu que era diferente, que eu era novo, então eu não tava entrosado. Mas é isso mesmo que você falou. Não, pô. Mas você não tá no grupinho privado, não, pô. Grupinho privado? É, mano, tem que fazer isso, né? Quando estimar a atividade. Ah, tem isso também. Ah, porra! Porra, nunca participei desse, cara. Eu te mandava no grupinho lá pra estimar a atividade. Então te dava a mesma hora, certinho aí. Caramba, velho. Porra, boa ideia, cara. Eu vou aderir isso aí. O livro aqui, ele sugere algumas técnicas, né, para facilitar o trabalho de fazer uma estimativa, né? Uma delas é pegar aquela tarefa, quebrar ela em tarefas menores, onde você consegue estimar com mais precisão quanto tempo vai demorar para fazer cada uma dessas tarefas menores. E aí você somar elas, né, e adicionar uma margem de erro. Mesmo quando você já tem uma noção sobre o que é pra fazer, você ainda calcula essa margem de erro, tipo, de imprevistos? Ele chama de... Ele chama de... É o que a gente costuma chamar de gordura, né? Coloca uma gordurinha aí no cronograma. Só que normalmente quando ele entra mais nisso, é pra tasks mais complexas, né? Por exemplo, aquela task simples, tipo... Pô, eu tenho que fazer... Fugindo um pouco do exemplo do CRUD, né? Uma task simples lá que você tem que integrar a tua API, teu sistema com a API de pesquisar pelo CEP para trazer o endereço da pessoa. Putz, isso é uma coisa simples para fazer. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso escrever o meu client que vai acessar a API, ele vai trazer, vai passar para vai acessar essa API, vai acessar ela colocando um parâmetro que é o CEP do cliente. A API vai me retornar um conjunto de informações que é o endereço daquele CEP. Eu vou pegar esse endereço daquele CEP. Você percebe que você vai montando aquele algoritmo, né, e vendo, pô, demoro 5 minutos para fazer o client. Caramba, demora uma meia hora para poder testar e deixar redondo esse retorno das informações. Ah, eu demoro pelo menos mais 1 hora para poder processar esses dados e mandar para outra camada da aplicação. No início você começa pensando para tudo isso daí. E com o tempo fica no piloto automático essas coisas. Você começa a fazer isso com uma velocidade muito grande. E de cabeça, tu vai bater o olho na testa e já vai. Puta, eu faço isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá, beleza. Demora um dia para entregar. Então é questão de tempo e prática. Entendi. E assim, essa parte de quebrar uma tarefa grande em menores facilita também na hora de você desenhar um cronograma. Porque muitas vezes você vai pegar alguns projetos e você vai precisar montar um cronograma, né, das atividades que vão ter dentro daquele projeto e quando que você vai entregar aquelas demandas, né? Principalmente quando você não está trabalhando no modelo software house, né, no modelo software por demanda. Às vezes você pode simplesmente ser o cara que está dentro da empresa e a responsabilidade de cuidar daquele sistema. Nem sempre você vai ter uma equipe trabalhando contigo, então às vezes você vai ter que se virar para poder estimar o tempo e quando que vai estar pronto para o seu gerente. Esse aqui foi o último tópico desse capítulo 2. Só mais uma coisinha, só pra uma dúvida. Que coisa que já aconteceu, tipo, olha, a gente dá uma estimativa de, sei lá, 3 horas, mas aí a pessoa vai lá e fala, ó, não, mas o cliente precisa de sair pra 1 hora, sabe?
como é que você lida com essa situação? Tipo, você realmente corre contra o tempo e vai fundo ou como é que é? Depende de como tá o relacionamento com esse cliente. Se é um cliente que tem um relacionamento bom, ele vai conseguir abrir para mais para ser mais negociável, né? Mas se é uma coisa que o cliente ele precisa, tipo, é um bug que tá rodando em produção, tá? Tem que corrigir para ontem. Putz, aí, cara, faz a correção do jeito que der, gera a dívida técnica e corrige a dívida técnica na próxima sequência, com aplicar uma solução definitiva. Entendi. Então é isso. É porque depende muito da situação, né, de quem Uhum. É porque também pode ocorrer, tipo, de quebrar. É bug na produção, fudeu. É dedo no cu e gritaria. É. Vai resolver logo. Rapaz, ia falar aí? Dependendo da atividade, dá até pra quebrar e alocar mais pessoas na atividade. Também, né? Mas toma cuidado com isso, de quebrar para adicionar mais pessoas, tá? Porque tem uma frase que o chefe ele costuma falar sempre, cara. Não adianta eu colocar 9 mulheres grávidas pra parir um filho em um mês. Sendo que, pô, a mulher grávida ela vai demorar 9 meses pra parir um filho. Depois eu que uso fase clichê, né, Miranda? Filha da mãe, cara. Mas essa é boa. Essa é boa. É a mesma coisa, cara. 10 programadores não significa que aquela tarefa lá que, por exemplo, o exemplo do JP. Perguntaram quanto tempo demora, você falou 3 horas, aí fala, não, você tem uma. Pô, talvez não adiante colocar 2 pessoas pra poder bater cabeça, né, pra resolver isso. Uhum. Agora, quando, por exemplo, é uma coisa mais complexa, que demora mais tempo, por exemplo, mais alguns dias, aí talvez compense colocar uma pessoa a mais para poder auxiliar e poder destravar isso daí, andar mais rápido. Mas nem sempre colocar um monte de gente vai resolver. É o que eu costumo falar, né, muito quando o pessoal abre sala de crise, né, sala de guerra. Aí junta todo mundo, tranca a porta e só sai de lá quando resolver. Lá ele. Se tá vai resolver o problema mais rápido, mais fácil, mais rápido. Lá ele. Lá nele. É, cara, eu não curto essa parada de me trancar com as pessoas, não, mas. Eu entendo. Cara, trancar os desenvolvedores na sala e mandar a pizza por debaixo da porta até terminarem de resolver. Bom, é isso. Uma coisa a acrescentar? Alguém aí? Bom, acabou aí, Miranda? Ou vai continuar? Quer dar conclusões finais? Ou... O 3 ele é mais curtinho, tá? Na próxima dá pra fazer o 3 e o 4. O 3 ele fala muito de ferramenta, né? Deve ter choro por causa de IDE. Vou chamar o Pedro pra participar desse. Aí outra coisa, pessoal, vocês preferem que continuem fazendo na sexta ou vá pro domingo? Mas assim, ó. 1 é sexta e 2 é domingo. O pessoal tá agitando ainda. Bom, acho que vai continuar na sexta, hein? É, Miranda. Domingo é pós-revoada. Caramba! Caralho. Domingo todo mundo de ressaca, dor de cabeça. Nada. Beleza, então vou marcar aqui pra próxima sexta. É, que horário? É bom horário, né? Vai ser 8 horas, né? Mesmo? Acho que é um boa. Tem horário, né? 8 e meia.
Uhum. Fechou. Bom, eu vou encerrar a gravação. Já deu 1h49. Vou esperar dar 1h50 que eu tenho toque.